Está aí a senhora? Vamos assistir o testemunho. Bom dia, tudo bom? Qual o nome da senhora? Pode falar. Dona? Liliana. Vamos falar, faz diferença. Vira aqui, pastor. Deixa eu ajudar aqui, dá mais jeito. Qual o nome da senhora? Liliana. Dona Liliana, como é que era a vida antes de estar com Deus, aprender a sacrificar, usar a sua fé? Como é que era? Eu, quando entrei para a igreja, eu entrei porque eu queria ter filhos e não conseguia. Então a minha colega de trabalho convidou-me para entrar na igreja. Entretanto, eu comecei a usar a minha fé. Logo na primeira fogueira santa de Israel, eu consegui engravidar ao fim do ano. Então a senhora sacrificou para que pudesse engravidar. E lá fora não houve saída, não houve solução? Não, eu procurava na macumba, eu fui aos melhores médicos do país, mas Chegou a gastar muito lá na bruxaria? um bocadinho. E não houve solução? Não houve solução. Até que entrei aqui, sacrifiquei e fiquei grávida logo, assim, no mês que eu sacrifiquei, eu fiquei logo grávida nesse mês. A Beatriz nasceu logo em agosto do ano a seguir. Entretanto, eu fui sempre usando a minha fé. E Deus sempre foi respondendo. Eu era empregada, no local onde eu era empregada, eu tornei-me empresária. O local que a senhora era funcionária, a senhora era empregada, a senhora se tornou dona da empresa? Sim, mesmo. Como é que foi isso? Só com o 9º ano, mesmo só com o 9º ano. Porque eu tomava conta da lavandaria, já era eu que fazia tudo. Era eu que atendia aos clientes, era eu que passava a ferro, era eu que tratava com os fornecedores. Eu fazia tudo menos a parte de contabilidade e de gestão do dinheiro. O resto era eu que fazia tudo. E como eu comecei a participar nas reuniões de segunda-feira e o pastor sempre falava, você consegue, não precisa de ter formação. É importante vir nas correntes segunda-feira? Muito importante. Para vencer na vida financeira? Sim, para abrir a visão principalmente. Eu não tinha, quando entrei na igreja, eu não tinha visão de nada. Sempre achei que ia ser uma empregada de qualquer coisa que O resto da vida? Para o resto da vida, sim. Entretanto, tornei-me empresária. E enquanto eu estive no altar a sacrificar e a colocar a minha vida no altar, tudo correu bem. Mas depois, com o tempo, eu comecei a achar que eu já consegui. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, para mim era muito dinheiro. Naquela altura eu já ganhava mais de 1000 euros por mês e para quem ganhava sempre o ordenado mínimo aquilo já era muito, então já estava bom. Comecei a acomodar-me, mesmo dentro da igreja. Ao fim de 4 anos, dentro da igreja eu perdi tudo. Ao fim de 4 anos dentro da igreja, a senhora perdeu tudo. A senhora disse a palavra acomodar. O que foi? A senhora deixou de fazer as campanhas, deixou de sacrificar? Como é que foi isso? Eu comecei a ter muitas dívidas na lavandaria e então cada vez que o pastor falava de um propósito, de um voto, fosse o que fosse, eu não consigo, agora este não vou fazer, depois eu faço. Comecei a não cumprir os votos, pegar nos envelopes e não cumprir. Começou a ser infiel a Deus. Exatamente, ser infiel. E qual foi o resultado da sua infidelidade? Eu adquiri uma dívida de 60 mil euros e perdi o meu casamento. Você está vendo? Olha o que a infidelidade faz na vida de uma pessoa. Enquanto se é fiel, se está onde? No altar, vivendo a fé, de fé em fé, Deus mostra a glória dele na nossa vida. Mas quando se deixa, olha o resultado. E mesmo dentro da igreja, praticamente caiu no fundo de um poço. Eu fiquei pior do que quando entrei, porque supostamente quando eu entrei era só porque eu queria ter filhos e não conseguia. Entretanto, eu estava na igreja e houve uma palavra de um familiar meu que me despertou a atenção. Que ele me disse, então afinal tu estás lá naquela igreja, mas a tua vida está pior do que quando tu entraste. E a culpa era sua, né? Exatamente, e aquilo caiu a ficha. Eu disse, realmente, se eu encontrasse alguém na mesma situação que eu ia dizer, anda comigo para a igreja que há solução, mas eu já cá estava dentro e não fazia nada para mudar. Pronto, foi aí a reviravolta. Entretanto, comecei a buscar primeiro eu ficar bem com Deus e ser fiel a Ele e entregar a minha vida para Ele. E depois, aos poucos, eu fui outra vez começando a usar a minha fé no altar. Deus restaurou o meu casamento. Sacrifício, Deus restaurou o meu casamento. Eu paguei as minhas dívidas em 2 anos. Os 60 mil euros foram totalmente pagos. A senhora pagou 60 mil euros em 2 anos, depois que a senhora se acertou com Deus? Sim, em 2 anos. O meu marido veio para a igreja, coisa que ele não queria porque eu não dava bom testemunho. Isto tudo em 6 anos que nós já estamos na igreja. Ele veio para a igreja, ficou firme com Deus, entregou-se para Deus e agora nós os dois juntos, na fé e a sacrificar, abrimos em 2015 uma outra empresa
que também não tínhamos visão, que é uma empresa de transportes internacionais. Em 2015 nós abrimos em maio, nesse ano faturámos 250 mil euros e em 2016 650 mil. Está vendo? Olha aí. Mesmo dentro da igreja, a infidelidade fez ela perder tudo, até o casamento. Quando tomou uma decisão de ser fiel a Deus, se consertar com Deus e voltar à fé, ao altar, casamento restaurado, marido convertido, abriu uma outra empresa, 250 mil no ano, 650 mil no outro ano. O que você tem para dizer? Vale a pena a gente sacrificar no altar? Sempre vale a pena e nós vamos sempre passar por lutas. Não podemos deixar de ficar firmes no altar, porque o altar é a resposta para tudo. Nós às vezes pensamos, eu vou fazer uma coisa e Deus vai logo responder. Não, nós vamos passar por lutas, isso faz-nos crescer como pessoas, com a nossa comunhão com Deus, faz-nos crescer. A senhora lembra o sacrifício que a senhora fez? O primeiro, 400 euros. E o último? 7 mil. Primeiro sacrifício, quanto foi? Último sacrifício? Eu pergunto à senhora, quem deu mais? Foi a senhora que deu mais para Deus ou foi Deus que deu mais para si? Sem dúvida que é Deus que me dá mais. Então vale a pena a pessoa sacrificar? Vale a pena. Já está a se preparar para a próxima, em julho? Já estou a pensar nisso. Vamos avançar junto. Vamos. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado.